Bom dia e a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, seus negócios, sua família. É muito bom poder estar com você hoje de manhã, e vocês estão brilhando mais do que o normal. O que está acontecendo? Eu sei que Jesus está em nós o tempo todo, mas vocês estão brilhando e brilhando bem. Baixe sua cabeça, eu quero começar orando com você. Jesus, nós te pedimos nessa manhã, fala conosco. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor abra a janela dos céus nessa igreja, nessa reunião que estamos tendo agora. Eu te peço, Senhor, que não haja empecilho para que a tua palavra seja pregada. Eu te peço, Senhor, que corações hoje sejam tocados, corações sejam ministrados, vidas sejam transformadas. Ó Espírito Santo, eu sei que pessoas chegaram aqui precisando de um toque, precisando, Senhor, de uma resposta. Eu sei que pessoas chegaram aqui talvez doentes, outras pessoas chegaram com uma grande necessidade, e outros chegaram apenas com o desejo de dizer: graças te dou, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por isso, Deus, de acordo com a necessidade do coração de cada um, da alma de cada um, eu te peço, Deus, seja o provedor nessa manhã. Deus, venha prover de maneira incrível e abundante, mas acima de tudo, Senhor, acrescenta a fé da tua igreja, pois nós não somos uma igreja que andamos por vista, nós não somos uma igreja que nos movemos por causa das circunstâncias, nós nos movemos por fé, e é pela fé que nós perseveramos, é pela fé que nós avançamos, é pela fé, Senhor, que nós vamos chegar onde o Senhor tem para que cheguemos. Então eu quero abençoar cada pessoa nessa manhã e declarar o poder de Deus sobre eles, e declarar a graça de Deus sobre cada um, e acima de tudo que eles sejam batizados no amor, para que esse amor transforme as suas vidas, para que esse amor, Senhor, tire o medo, a insegurança, aquele sentimento de incapacidade, e que eles possam estar prontos para toda boa obra, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos num mês bem especial, principalmente porque a Anne falou um pouco, agora há pouco, sobre as microigrejas. E as microigrejas são justamente os lugares onde nós podemos viver e fazer família juntos. Existem vários tipos, de reunião de pequenos grupos, e Deus tem nos dado uma forma específica para a comunidade bíblica Logos, que nós temos trabalhado, não chegamos lá ainda, mas nós temos trabalhado dia após dia, até alcançarmos o que o Senhor tem proposto para nós. No entanto, um dos principais temas nesse ciclo que nós estamos trabalhando é sobre a missão do mestre, é a missão do discípulo. E eu gostaria de falar inclusive em cima disso, porque o nosso tema hoje de manhã aqui na mensagem é: o seu passado não define você. Enquanto eu estiver falando sobre isso, eu gostaria que você entendesse que as microigrejas, ou a obra no corpo de Cristo, a própria igreja, ela é fundamental para que pessoas sejam fortalecidas e sejam transformadas. A verdade, meu irmão, é que todos nós temos um passado, todos nós temos uma história, todos nós, de alguma maneira, temos algo que a gente não gostaria de viver de novo. Talvez temos algo que a gente se envergonha hoje. Se alguém soubesse do que a gente vivia lá atrás, a gente vai dizer: cara, por favor, não fala sobre isso. E aí a gente realmente quer apagar uma parte da nossa história. Mazelas, abusos, de repente falhas graves, desvios, problemas de caráter que a gente passou e viveu. Talvez muitos serviram a outros deuses, talvez muitos aqui se quebraram na vida, quebraram a família, se destruíram, enfim, nós temos uma história lá atrás. A grande questão é que hoje nós não somos mais o que éramos, amém por isso? Nós não somos mais o que éramos. Nós não estamos mais debaixo de um governo do diabo, nós não estamos mais oprimidos por um pecado, nós somos livres, porque Cristo de fato nos libertou.
Então o que a gente vive hoje? Nós vivemos uma nova vida, nós vivemos uma vida de liberdade, nós vivemos uma vida de transformação, e uma vida de liberdade, uma vida de transformação, ela nos distancia do que vivemos no passado. Ela nos tira de um momento de vergonha, de um momento de humilhação, e ela nos coloca num novo momento. E como que eu sei que eu estou vivendo um novo momento? Porque a mão do Senhor está sobre mim, e ela tem abençoado a minha vida, ela tem abençoado a minha casa, ela tem abençoado a minha saúde, ela tem abençoado os meus filhos, ela tem feito o meu caminho prosperar. Quando nós estamos vivendo uma vida nova, como igreja, como família, nós vemos os sinais e os indícios. Escute, nós não nascemos para viver opressos por um pecado, opressos por uma falha, e também não vivemos para viver na sombra do nosso passado. E eu quero declarar sobre você hoje de manhã: a igreja é fundamental para a sua transformação. A igreja é fundamental para tornar você um melhor marido. A igreja é fundamental para que você aprenda a lidar com seus filhos. A igreja é fundamental para que você não seja um homem iracundo, uma pessoa que o tempo todo está explodindo, igual uma panela de pressão, gritando com todo mundo, batendo nas coisas, batendo nas pessoas. A igreja é fundamental, porque a igreja, ela é o caminho que Deus usa para transformar a sua vida. Você que é mulher, é fundamental para você a vida no corpo de Cristo, também pelo seu caráter, para que você seja uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma mulher controlada pelo Espírito, para que você seja de fato coluna. Então, se nós estivermos no lugar que Deus abençoa, que é a igreja local, nós vamos nos transformando. E quando nós vamos nos transformando, o nível de bênção de Deus vai aumentando sobre as nossas vidas. Quanto mais a gente vai evoluindo e amadurecendo, mais Deus confia em nossas mãos os seus bens e os seus tesouros. Por isso eu quero garantir para você: a igreja local é fundamental. E se você não faz parte de uma microigreja ainda, eu quero dizer para você: dê um voto de confiança para participar. Não é perfeito, não está tudo como deveria estar, mas nós estamos construindo, e uma hora vai estar bem, e você pode ser um instrumento de Deus para nos ajudar nessa transformação. Então, deixa eu começar lendo um texto para explicar para você. Está em Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 36 ao versículo 41. Atos dos Apóstolos 15, do 36 ao 41. E diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha, que é uma outra cidade, se tinha apartado ou separado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para um outro lugar chamado Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Eu gostaria de trazer para você, dentro desse contexto, uma mensagem fundamental hoje de manhã. Por que Deus está nos trazendo um contexto histórico nessa manhã, acerca de um homem chamado Paulo, de um homem chamado Barnabé, e de um jovem chamado João Marcos? Porque o nosso passado não nos define. O nosso passado não nos define. O seu passado não define você. O que aconteceu lá atrás não é característica para definir quem você é hoje. E é por isso que o Senhor fala conosco em Filipenses, capítulo 1, versículo 6,
onde Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque é assim que um cristão cresce e vive. Nós precisamos viver em processo de completa transformação e mudança. Nós precisamos nos aproximar de Jesus como bebês espirituais, mas ao longo da vida nós precisamos crescer, nós precisamos ser melhores cristãos, nós precisamos ser homens mais convictos da nossa fé. E aqui nós temos um quadro onde nós vamos enxergar um jovem, e esse é o objetivo da minha abordagem: mostrar a importância dos ministérios, os 5 ministérios na preparação do corpo de Cristo. Lê comigo mais um versículo, Efésios capítulo 4, do 11 ao 14, Efésios capítulo 4, do 11 ao 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento, essa palavra pode ser traduzida como desenvolvimento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Do mesmo jeito que o Senhor está fazendo uma obra em nós, Ele levanta dentro da estrutura da igreja local, isso que nós estamos vivendo hoje aqui, figuras fundamentais e específicas para ajudar no desenvolvimento de pessoas. E se não houver alguém ajudando outra pessoa, é provável que essa outra pessoa não cresça. É preciso que pais assumam os seus lugares para que os filhos mais novos se desenvolvam. E a palavra base ou chave de hoje de manhã é desenvolvimento. O reino nos desenvolve, o reino é sobre estarmos desenvolvendo constantemente. Nós temos que evoluir, nós temos que ser melhores hoje do que éramos ontem, e amanhã melhores do que somos hoje. O reino de Deus não opera em nós para nos estagnar, o reino de Deus opera em nós para nos desenvolver, para nos tornar pessoas melhores. E aí eu entro no texto propriamente dito que nós lemos no início, e nós vemos o relato de um jovem chamado João Marcos. O nome João era o nome que ele tinha da parte dos judeus, mas o nome Marcos ele tinha herdado da parte romana. Então a gente vai dar uma olhada que esse jovem, ele tem um papel fundamental na história bíblica. Ele de fato é a pessoa que lá na frente escreveu o primeiro dos 4 evangelhos, o evangelho de Marcos. Ele não esteve diretamente como um discípulo ligado a Jesus, mas ele foi fundamental e usado por Deus pelo Espírito Santo para descrever o Evangelho de Marcos, que o Evangelho de Marcos traz uma temática: Jesus como servo de Deus, Jesus que cumpre a missão de Deus, que faz a tarefa que Deus pediu para ele fazer. Mas Marcos não começou escrevendo esse evangelho, Marcos começou se desenvolvendo, Marcos não começou lá na frente ministrando, Marcos começou sendo lapidado, sendo moldado. E o interessante é que o contexto da vida desse jovem, que na verdade nesse tempo ele era um adolescente, fez com que ele tivesse um encontro com os discípulos de Jesus, e um encontro mais distante com a pessoa de Jesus. Esse jovem chamado Marcos, a mãe dele, que se chamava Maria, provavelmente era uma mulher de posses, era uma mulher viúva. Então esse menino foi criado muito mais
com a mãe, então essa figura feminina cuidando desse menino. E eu quero dizer para vocês, isso não é um tema negativo, mas existe um grande risco quando uma mulher cria um filho ou uma filha sozinha. E eu sei que as mães solteiras, porque eu sou filho de mãe solteira, elas fazem o que podem fazer, mas a presença do pai e a presença da mãe são importantes na família. Então nesse caso eu quero trazer para você, e aqui agora é a minha observação pessoal, esse menino provavelmente, como todos os outros que são criados apenas pela mãe, tem a tendência de serem mais super protegidos, mais guardados. E aí a gente corre o risco de que quando super protegemos, nós evitamos que essa pessoa, que essa criança, que esse jovem possa se desenvolver ao nível que deveria se desenvolver. Deixa eu explicar para você. Marcos via como a mãe lidava com as coisas. Esse menino via os discípulos entrando na casa, participando de cultos como numa microigreja. Até porque em Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, o apóstolo Pedro se torna o principal líder da igreja primitiva naquele início. E Pedro já se reunia na casa de Maria. Se vocês forem lembrar, tem uma história quando Pedro está preso, e a Bíblia diz que o Senhor faz o milagre, envia os anjos, e Pedro é sobrenaturalmente liberto da prisão. Ele corre para a casa de Maria, onde os discípulos estavam reunidos, e essa Maria aqui é a mãe de João Marcos, né? Marcos, chamamos de João, e aí estava João Marcos, vendo o que Deus estava fazendo através dos discípulos. Ele estava junto, ele participava, ele era um adolescente, mas ele estava vendo o mover de Deus. Veja a importância que o Evangelho teve na vida desse jovem. Ele ainda não estava pronto, ele ainda não estava como um líder, ele não estava alistado, mas ele estava próximo. Estar próximo faz parte do processo de incentivar o nosso coração, nos motiva. E esse jovem, ele viu algumas coisas. Uma das coisas que esse jovem passou a experimentar era o fervor, era a paixão pelo qual a igreja se reunia. Os primeiros apóstolos não estavam ali porque recebiam dinheiro para poder ministrar, eles tinham recebido uma missão. Então quando eles receberam a missão, eles estavam de corpo, alma e espírito, servindo a igreja, levando o evangelho, se reunindo, pregando, orando, propagando as boas novas, fazendo com que o reino de Deus avançasse. E o que eu acho lindo em tudo isso é que eu observo que essa mulher, Maria, ela sim abriu as portas da sua casa. E à medida que ela abre as portas da sua casa, ela estava dizendo: eu quero ser uma cooperadora para com o reino. Eu quero ser alguém que vai usar os meus recursos, as minhas facilidades, os meus móveis, né? Tudo que eu tiver aqui, a minha comida, em prol do avanço do reino. Então nós vemos que Deus, Ele libera o seu poder, a sua presença, a sua bênção, onde há abertura para isso, e essa mulher deu abertura, por isso o filho dela foi abençoado. Veja, essa mulher deu abertura em sua casa, para que os discípulos se reunissem, para que eles comessem, para que eles participassem e fizessem cultos, e ali o seu filho foi tocado e alcançado. Esse jovem, João Marcos, ele era primo, e os historiadores vão dizer primo sobrinho de Barnabé. Barnabé era um dos líderes da igreja. O nome Barnabé significa filho da admoestação, isso é, da correção ou da consolação. E Barnabé, como um dos líderes da igreja, tinha um coração pastoral incrível. Paralelo a isso, ele era parente parente de João Marcos. Então ali havia um vínculo, porque João Marcos estava crescendo, vendo a minha mãe abre a casa para que o reino venha, eu tenho um tio que está envolvido diretamente, e os discípulos foram se tornando família, e todos eles estavam juntos. A questão é que João Marcos estava observando o que Deus estava fazendo. Deus estava operando, curando, Deus estava salvando, Deus estava abençoando, libertando de espíritos malignos, mas João Marcos precisaria ter a sua própria experiência. Não era suficiente seguir
o que Pedro estava fazendo, não era suficiente seguir o que Barnabé estava fazendo, ou os outros discípulos, não era nem suficiente ficar perto da mãe. A responsabilidade é pessoal. Então a responsabilidade de João Marcos era pessoal, ele tinha que decidir, não podia depender de terceiro. E esse menino chega no momento onde ele precisa aprender que seguir a Jesus tem um custo, e o custo de seguir a Jesus não é um custo barato, vai te custar tudo, assim como custou aos apóstolos. Muitos perderam um pai e mãe, os pais não queriam, sai daqui, porque eu não aceito esse negócio de Jesus, eu não aceito esse novo caminho que vocês estão trazendo. Então muitos perderam familiares, muitos perderam amigos, muitos perderam prestígio, muitos perderam dinheiro, muitos perderam a própria vida por seguir a Jesus. Nunca foi dito que seguir a Jesus é uma coisa confortabilíssima, mas seguir a Jesus é a melhor coisa do mundo, pois Ele nos sustenta quando a gente precisa de sustento, Ele nos alegra quando precisamos de alegria, Ele nos conforta quando precisamos de consolo. Isso é, servir a Jesus ou seguir a Jesus exige de nós um posicionamento, e esse jovem precisava pela sua própria vida, sua própria decisão, seguir a Jesus. E eu sempre acredito que Deus nos dá oportunidades de fazer publicamente o nosso compromisso, e Ele teve a oportunidade. Por favor, coloca para mim Marcos capítulo 14, do 51 ao 52, Marcos capítulo 14, do 51 ao 52, rapaz, agora colocaram até uma taça com borda de ouro, não é possível um negócio desse. Marcos 14, do 51 ao 52 vai dizer: e um jovem o seguia, envolto, ou enrolado em um lençol, coberto por um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Esse é João Marcos. É por isso que a gente tem como testificação que ele escreveu o Evangelho de Marcos. Uma das evidências é essa, porque nenhum outro evangelho fala sobre esse ponto, e só Marcos fala sobre isso, porque só ele esteve diante dessa realidade. O que nós estamos vendo aqui? Um jovem que fugiu diante de um compromisso, um jovem que não suportou pagar o preço, um jovem que não aguentou a pressão do que estava vindo sobre ele. O jovem João Marcos fugiu de quê? Naquele momento, no jardim, era o momento que Judas estava chegando, e Judas estava traindo Jesus por 30 moedas de prata, e Judas falou: olha, aquele que eu me aproximar e beijar, esse é o Messias, o Cristo que vocês devem prender. E aí Judas traz Jesus naquele momento, os guardas lançam a mão sobre Jesus, mas veja, João Marcos não estava ali, ele estava em casa, dormindo, porque ele era apenas um adolescente entrando na juventude, ou um jovem. Mas o movimento era grande, quando o pessoal começa a perceber, soldados estão passando, soldados estão indo para o jardim, Jesus está lá, o que está acontecendo? A gente subentende então que nesse momento, João Marcos se levanta, para ver o que estava acontecendo com Jesus, e ele se cobre com aquele lençol, e ele vai seguindo Jesus de longe, ele vai vendo o que está acontecendo, e aquele tumulto, Judas vai traindo, os soldados vêm para prender Jesus, Jesus está dizendo: eu estava no meio de vocês o tempo todo, e vocês não me prenderam, agora vocês querem fazer isso? E Jesus diz: vocês não vão fazer isso porque vocês querem, vocês vão fazer isso porque é o tempo de acontecer, profeticamente é o tempo. Então, Jesus não foi preso, ele se entregou, ele se deu, porque ele entendeu o propósito dele. E a verdade é que todos aqueles que estavam com Jesus, que eram discípulos, também iriam padecer da mesma consequência, prisão, e consequentemente a morte. Os discípulos não suportaram e todos correram.
Todos foram embora e cada um para um lado, isso é, no momento que Jesus mais precisava dos seus amigos, no momento em que Jesus mais precisava das pessoas do seu lado, fortalecendo, estando juntos, eles correram, eles foram embora. E aqui tem João Marcos, que estava de longe, e de repente um guarda chega até ele para o prender também, e aí ele não consegue ficar, e ele sai correndo, segurar o lençol, e a Bíblia diz que esse menino correu desnudo, e ele voltou para casa. Imagine o cenário comigo. Imagine agora Jesus lá na frente, sendo preso, e todos aqueles que caminhavam juntos, agora não estão mais juntos. Todos aqueles que estavam pegando no arado, isso é, vamos trabalhar juntos, vamos construir esse negócio juntos, não estão mais juntos. O que aconteceu? Eles ficaram com medo. Eles não suportaram a consequência, eles não acreditavam que isso ia acontecer, mas infortúnios acontecem. Infortúnios acontecem com pessoas boas. Eu não estou dizendo que Jesus aqui crucificou os discípulos, os primeiros discípulos, ou que ele condenou os discípulos. Isso simplesmente aconteceu, os discípulos não estavam prontos ainda para assumirem um compromisso verdadeiro. E o que está acontecendo aqui? João Marcos estava seguindo Jesus, mas ele estava seguindo de longe, e quem sabe essa seja uma pergunta para a gente se fazer: você está seguindo a Jesus? Ou estamos seguindo a nós mesmos? Ou estamos seguindo aos nossos projetos? Ou estamos buscando as bênçãos materiais? Por que eu estou seguindo a Jesus? Por que eu me envolvo com Ele? Por que eu me coloco no meio do caminho com Ele? O que vai fazer com que eu permaneça com Ele? É quando eu não estiver mais buscando benefícios, é quando eu estiver convicto que porque Ele vive, a minha esperança está nele, e Ele é a minha esperança de glória. Agora eu estou convicto de que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e por isso eu não abro mão dEle, nem que me matem, eu não abro mão dEle. Isso é, ele seguia Jesus, mas ele não tinha convicção de Jesus. Outra coisa, ele estava seguindo de longe. A minha pergunta é: nós estamos pelo menos seguindo Jesus de perto, ou nós estamos seguindo Jesus de longe, olhando as coisas acontecerem? Um outro detalhe é que ele não só estava seguindo de longe, ele não estava bem preparado, ele não estava equipado. Será que nós também estamos seguindo a Jesus de longe? Além de estar seguindo de longe, nós não estamos com as ferramentas ou os utensílios necessários, isso é, não estamos equipados o suficiente, e por isso nós não estamos aptos. E a Bíblia fala que nós devemos nos revestir da armadura da fé, que está em Efésios 6,13, que diz: portanto, tomai sobre vocês toda a armadura, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Seguir a Jesus é um desafio, e exige posicionamento, e esse jovem não conseguiu seguir, mas também os outros discípulos mais velhos não conseguiram seguir. Esse é o João Marcos que nós estamos falando agora. Um menino em desenvolvimento, um menino que estava crescendo, um menino que precisava aprender mais, e aí ele volta para a estaca zero, isso é, ele volta para casa, ele volta a estar com a mãe. Embora ele tivesse um lar abençoado, ele tinha um chamado, e por ele ter um chamado, Deus colocou do lado dele um homem chamado Barnabé, que era seu parente. E como eu gosto de observar, talvez esse aqui seja um outro problema, porque o menino sai da barra da saia da mãe, e ele vai para debaixo da calça do pai, do tio, e ele fica ali do lado, e agora é o tio que está protegendo o sobrinho, porque a mãe encomendou ele ao sobrinho, um menino novo. Mas Barnabé olha para João Marcos e diz: esse menino tem futuro, esse menino pode se tornar alguém grande lá na frente, esse menino está envolvido no meio do mover, ele tem uma paixão aí dentro. Então Barnabé assume trazer esse jovem com ele e dizer: nós vamos juntos fazer uma viagem. Isso é, no versículo 13 de Atos 13, nós vamos ver: em companhia de seu tio Barnabé, João Marcos acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária até Perge, de onde Marcos voltou por motivos não declarados. O tio tentou levar o menino, o tio colocou o menino perto e eles foram. Só que essa primeira viagem não foi uma viagem fácil.
Essa foi uma viagem de desafios, essa foi uma viagem de tribulações, essa foi uma viagem onde eles tiveram que lidar com opressão maligna, com oposição espiritual, uma viagem difícil. E uma viagem difícil para um menino despreparado significa que esse menino não vai conseguir resistir, não vai conseguir permanecer. Mesmo com o seu tio que o amava e que acreditava nele, não foi suficiente. E aí mais uma vez nós temos um problema aqui. No momento que ele deveria permanecer, ele retrocedeu. No momento que ele deveria dizer, eu vou ficar até o fim, por mais que esteja sendo difícil, ele resolveu desistir. E eu quero mostrar para você um detalhe. Não importa quantas pessoas estavam acreditando em João Marcos, não importa quantas pessoas estavam dizendo, eu acredito na palavra profética que tem sobre a sua vida, eu acredito no chamado de Deus sobre a sua vida, não adiantou. João Marcos precisava ter a sua própria experiência com Jesus. Meus filhos, principalmente o Davi, sempre teve isso na cabeça. Quando alguém for encontrar você na escola, por exemplo, está chegando o final do mundo, ele sempre teve isso agora na cabeça, está chegando o final do mundo, e alguém botar uma arma na sua cabeça e dizer assim, Davi, você nega Jesus ou você morre? Ele sempre disse, eu morro. Se tem uma coisa que aquele menino tem, é temor de ir para o inferno. Ele não quer ir para o inferno, porque ele tem temor a Deus. Vou arrancar a sua unha, arranca, mas eu vou para o céu, não vou negar Jesus. Essa convicção, ela precisa existir, porque o dia do Senhor não é uma história fictícia. Jesus está voltando, e em breve Jesus voltará. Mas antes de Jesus voltar, o mal vai aumentar de tal maneira, a iniquidade vai crescer, o amor no coração dos crentes vai esfriar, e nós vamos ser colocados em situações onde colocarão armas na nossa cabeça, ou onde nos forçarão a fazer coisas que o Evangelho diz não. E se nós não estivermos convictos com as nossas convicções de fé, nós iremos abrir mão de Jesus, abrir mão do caminho. Para quê? Para não ser colocado em situação de prisão, para não sofrer, para não ter necessidade. Veja, esse menino não aguentou o seu primeiro teste, ele retrocedeu. Logo, eu preciso afirmar para você, esse menino falhou na sua primeira oportunidade. E quantos de nós não falhamos? E quantos de nós não erramos? E quantos desses discípulos também não erraram, talvez na sua primeira oportunidade? O ponto aqui não é agora sobre João Marcos necessariamente. O ponto é sobre uma reflexão, de olhar a nossa caminhada e ver quantas oportunidades Deus já tem dado ao seu povo, de servi-lo, de amadurecer, de estar pronto. E nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, Deus está tratando você. Nesse momento de luta, nesse momento de pressão, Deus está trabalhando no seu coração. Você não cresce, não se desenvolve porque está tudo tranquilo. Águas tranquilas não desenvolvem pessoas. São as tormentas que nos desenvolvem. São os maremotos que nos desenvolvem. São as lutas que nos desenvolvem, são os infortúnios da vida que nos desenvolvem, são os furacões, os turbilhões de problemas que vai nos desenvolvendo. Não busque viver numa zona de conforto. Desfrute da zona de conforto quando ela estiver lá, mas não abra mão de permanecer quando as coisas disserem que não. Não abra mão de permanecer no lugar em que Deus te colocou, mesmo que esteja sendo difícil. Essa era a oportunidade de João Marcos. E muitos de nós estamos pedindo uma promoção de Deus, dizendo, Senhor, me dá uma promoção aí. Senhor, tem coisa que eu estou querendo, tem coisa que eu estou almejando, e Ele está falando, tem certeza, filho? Tenho. Aí Ele nos dá um cenário completamente oposto, e o que é que a gente faz? A gente fala, o diabo está fazendo, o diabo está vindo, o diabo isso, não é o diabo, a sua vida não é coordenada pelo diabo, logo, o diabo não tem vez na sua vida. Deus faz coisas para desenvolver os seus filhos, como uma águia
que para fazer o seu filho aprender a voar, ela pega ele do penhasco, do mais alto penhasco, e ela joga aquelas crias sem saberem voar. Dá o jeito de vocês ou vão morrer, porque aquilo que é natural para você vai fluir de você, e é por isso que Deus nos lança em algumas situações, em algumas prisões, em alguns desertos. Não é para destruir, é para desenvolver a sua habilidade de ser resiliente, a sua habilidade de ter fé, de permanecer, de ser firme. Não peça a Deus: Senhor, me dá um coração maleável para que eu possa ser um melhor pai, um melhor marido, e ache que Deus vai colocar tudo trabalhando e cooperando para que seja assim. Não, você vai chegar em momentos do seu trabalho que você vai estar dizendo: eu não aguento mais, e você vai chegar em casa e você vai olhar para os seus filhos, para a sua esposa, e você vai dizer: eles não têm nada a ver com isso. Senhor, me dá paz agora e me ensina a lidar com isso. Veja, se você quer se desenvolver, não espere águas tranquilas. Vai haver dificuldade sim no meio do caminho, mas essas dificuldades elas virão como lindas oportunidades de seguirem a Deus. Olha que a gente segue a Deus há muitos anos, desde os nossos 14 anos de idade. Fomos ordenados em 2003, então tem alguns anos aí, eu nem lembro quanto tempo é, ordenado ao ministério pastoral. E eu vou dizer para você, se eu soubesse que era tão complicado estar à frente de pessoas, de uma igreja, de ser um ministro, quem sabe eu tivesse repensado lá. Só que eu fiz uma oração para Deus, eu falei: me torne alguém útil no seu reino. Meu Deus, que oração difícil. E ele falou: filho, você tem certeza? Você quer ser útil, quer me servir? Eu quero te servir. E eu imaginava que ele iria me dar uma posição, eu imaginava que ele iria me dar um título. Ele me deu um buraco para cavar no meio da Amazônia para encher de lixo. Eu imaginava que ele ia me dar muito prestígio. Ele me mandou para uma praça no meio da cidade, para a comunidade ribeirinhas, para a tribo indígenas. Ele me mandou para a África, me mandou dormir em barraca, me mandou passar necessidade em alguns momentos. Meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu estou preparando você para ser útil na vida, porque as dificuldades trabalham em nós o que nós chamamos de convicção, e nós precisamos ter convicção de quem seguimos. As dificuldades não só vêm para nos desenvolver, mas elas vêm como uma peneira, para provar o que está no nosso coração. Se você foge da raia muito rápido, você precisa ponderar: o que é que Jesus está fazendo na minha vida? O que é que Ele faria se estivesse no meu lugar? Então eu vejo, houve sim um fracasso na obra missionária desse jovem, que tinha como é que eu digo? Tanta utilidade, tanto dom, tanta capacidade, mas habilidade ou dom não é pré-requisito suficiente ou primordial para alguém servir no ministério. Para servir a Jesus não basta ter dom. Para servir a Jesus tem que ter um coração obediente, tem que ter um coração maleável, tem que ter um coração flexível, tem que ter um coração humilde, tem que ter um coração que está disposto a viver e a morrer por aquele que nós servimos. Um outro detalhe nessa história é que quando esse menino retornou, houve uma grande luta, uma grande briga de palavras e emoções entre o apóstolo Paulo e entre Barnabé. E nessa luta, nessa desavença que houve entre eles, o pivô daquilo era João Marcos. Barnabé tinha um propósito: ele havia sido enviado e designado a estar com o apóstolo Paulo. E todo mundo naquela época queria poder estar um pouco com aquele homem chamado apóstolo Paulo. Porque aquele cara, ele era um poço de informação, de ensino, de prática acerca de ministério. E Deus sonhou Barnabé junto com ele. Mas Barnabé tinha um compromisso com Maria, que era a mãe do menino chamado João Marcos. Barnabé tinha um vínculo familiar com João Marcos. E aí Paulo disse: não vou levar esse menino na nossa segunda viagem, ele já retrocedeu a primeira viagem, para mim ele não serve. E eu sei que essa palavra é dura, talvez Paulo não devesse falar daquele jeito, mas ele deixou claro: esse menino não serve.
eu não quero ele já falhou uma vez e ele vai colocar em risco o nosso próximo processo. Com isso, Paulo encontra outras pessoas, encontra Silas. Silas assume o lugar de Barnabé. Vamos fazer uma obra missionária, apostólica, e eles vão juntos. Nisso, Paulo teve que encontrar outros filhos espirituais. Por exemplo, encontrou Timóteo. Lá na frente tem Tito. E ele vai fazendo uma nova comitiva. E eles foram embora, e a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo os êxitos, as dificuldades, mas em tudo nós vemos o avanço do Evangelho, e é sobre isso. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente aguenta a luta, para que o Evangelho avance. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação. Que salvação é essa? Onde o homem deixa de viver condenado e agora ele tem o seu nome escrito no livro da vida para morar na eternidade. Volto a relembrar, Jesus está voltando, e o cristianismo não é uma brincadeira que eu faço numa roda de amigos. O cristianismo é coisa séria, cristianismo é posicionamento. Por quê? Porque tem gente morrendo, e essa é a missão da igreja. É por isso que a igreja está na terra, tem famílias se destruindo, e nós estamos na terra para mudar esse fato. Paulo com uma nova comitiva vai, e aí fica Barnabé, ele assume o menino chamado João Marcos. Era da característica de Barnabé ser um cara mais pastoral, era da característica de Barnabé trazer para perto e dizer: cara, eu vou te ensinar. Mas eu quero que vocês vejam o nome de Barnabé, que significa, pode ser filho da consolação ou da correção. Ambos se encaixam. Barnabé não era quem era porque ele era um cara flexível e maleável. Barnabé era um discipulador que alinhava os parafusos. Barnabé era um discipulador que corrigia os erros, que administrava os impulsos. Então ele chegava e ele sabia ir diretamente ao ponto no coração daqueles que precisavam. E esse jovem João Marcos, que tinha um grande chamado, falhou uma vez, tinha uma história ali de ser um menino super protegido pela mãe, precisava de ajustes. Eu não sei se você precisa de ajustes, mas se você estiver disposto a ser um cristão verdadeiro, servir a Jesus, terá ajuste para você e para mim. O ajuste não é para um, o ajuste é para todos. Tudo que precisa ser apertado, será apertado. Tudo que precisa ser ajustado, será ajustado. Se nós, como equipe pastoral, não conseguirmos te ajudar, não temos a habilidade ou a capacidade, ficai tranquilo, que Deus fará o que for necessário, porque o objetivo é nos preparar para nos encontrar com Ele no dia final. Ele está preparando uma noiva pura, Ele está preparando uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga. Isso é uma noiva perfeita. Por isso tem que ter ajuste. Ajuste no caráter, ajuste nos olhos, uns que têm os olhos mais caídos para um lado do que para o outro, ajuste nos ouvidos, parece que a gente ouve o que não deveria ouvir, ajuste nos ouvidos, ajuste na língua, que é perigosa, conforme Tiago fala, que um negócio desse tamanho aqui pode botar fogo numa floresta inteira. Isso é, na hora de falar, a gente fala, mas a gente não consegue recolher as nossas palavras depois. Por isso que a palavra fala: seja tardio, não abra muita boca para você ficar falando, ouça mais, fale menos, porque ajuste no coração, como eu me sinto diante das circunstâncias. Um dos pontos que a gente vê se estamos sendo maduros ou não, é como a gente lida com as emoções. Pessoas maduras, elas sabem lidar com as emoções. Então, se não estamos sabendo lidar, teremos ajustes em todas as áreas. E Deus vai usar quem? Deus vai usar essa figura, a figura do filho da consolação, do filho da admoestação. Espere, porque Deus quer levantar alguém assim na sua vida, mas Deus quer tornar você maduro para que você seja assim na vida de alguém. Deixa eu trazer para você rapidamente essa ideia que Barnabé teve com esse jovem chamado João Marcos. João Marcos deve ter voltado sentindo fracassado, e deve ter pensado consigo: cara, se for para passar aquelas dificuldades, eu não vou comer a comidinha que eu gosto, mamãe não estava lá para fazer o meu todinho de noite, para eu tomar, eu estou fora desse negócio.
papai não está ali do meu lado para fazer o pix, eu estou fora, eu não quero isso, não nasci para isso não, nasci para reinar em glória, nasci para reinar nessa vida. E foi necessário que Barnabé estivesse do lado dizendo: não importa o que você faça, quão bem sucedido você seja, você nunca será pleno até você cumprir o seu chamado dado por Deus. Essa é a coisa mais importante. Você tem um chamado que queima dentro de você. Tem um fogo que está aí dentro, que não foi nem mamãe nem papai que colocou, nem o titio que colocou, foi Deus quem plantou dentro de você. Tem um chamado que arde dia e noite, e quanto mais próximo desse chamado você está, mais vivo você se sente. Quanto mais longe desse chamado você está, mais deprimido você se sente. Por que você anda deprimido? Por que você está para baixo? Provavelmente você não está no lugar que deveria estar. Então nós precisamos de Barnabés na nossa vida. Precisamos de Barnabés que vão ajustar. Precisamos de Barnabés que vão abraçar. Porque Barnabé tinha essa postura. E esse jovem não precisava agora do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia passar o trator por cima dele. Ia dizer assim: menino, cai fora, e se eu te ver na minha frente eu vou te dar uma bicuda, não quero nem te ver mais, sai daqui, vai pro raio que Lopátia. Era mais ou menos isso que o apóstolo Paulo ia dizer. Por quê? Porque nas fases da vida existem figuras específicas que Deus vai levantar para nos preparar, para que no final todos nós estejamos prontos, habilitados, fiéis e com os frutos na mão, dizendo: Senhor, valeu a pena, eu completei sim a minha carreira, eu guardei sim a minha fé, e eu estou hoje diante de Ti para o propósito que o Senhor me designou, então vale a pena. E essa é a figura que eu trouxe para você no início, sobre os ministérios, onde apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres existem para o aperfeiçoamento, desenvolvimento da igreja. Barnabé teve que ser essa figura pastoral. A figura pastoral não é só a figura que abraça. Se você for só abraçado, você vai morrer nos seus pecados. Tem que ter um momento que você tem que sentar, tirar a máscara e dizer assim: eu sou tão pecador quanto você, e eu estou precisando de ajuda, me dá um conselho sobre isso, entra nessa área da minha vida. Se não houver da parte de João Marco a abertura, não tem como Barnabé fazer os ajustes. E o próximo passo de João Marcos lá na frente só aconteceu porque houve alguém certo, na fase certa, para ajudar esse jovem. Um outro detalhe é que a gente não vê mais nada falando sobre João Marcos, mas nós vemos um detalhe aqui. Nós vemos um detalhe que, por ele ter essa afinidade com o apóstolo Pedro, trabalhou junto com o apóstolo Pedro. Então João Marcos e o apóstolo Pedro trabalharam juntos. Pedro também era muito apostólico e pôde preparar João Marcos agora, depois que ele estava melhor preparado por Barnabé. Eu queria salientar uma coisa sobre Barnabé. Eu acho que Barnabé ficou com um coração assim: cara, eu tenho que ficar com meu sobrinho, tenho que ajudar ele, mas eu adoraria estar cumprindo aquilo que Deus me pediu para cumprir. Eu adoraria estar lá na frente. Ele tinha chamado específico para estar com Paulo. Só que tem um detalhe aqui. O reino é sobre renúncias. E eu preciso dizer para você um detalhe: nem tudo será como a gente pensa que vai ser. No meio do caminho terão erros meus, de outros, que vão interferir na minha jornada. No meio do caminho eu não vou aguentar, alguém vai precisar me segurar, me sustentar e ajustar os meus parafusos. Talvez Deus tenha um projeto para você em determinado lugar, com determinada pessoa.
mas no meio do caminho você vai precisar colocar na balança o que é mais importante: o seu chamado cumprido por você, ou o seu chamado cumprido através de você. E eu vou te explicar. Mesmo que o projeto de Barnabé não tenha sido cumprido, dele estar junto com o apóstolo Paulo, ele preparou a nova geração. Ele abriu mão de um deleite que ele queria, mas ele permaneceu porque ele teve convicção. E a coisa mais importante na igreja, no reino, não são coisas, são pessoas. A moeda do reino são pessoas. Então Barnabé soube, nesse ponto, dizer: entre essa medida e essa medida, eu vou ficar com esse jovem e vou prepará-lo. Em alguns momentos vai exigir de você e de mim um retrocesso em alguma área. Em alguns momentos nós vamos perder algumas coisas, mas se a gente perder, que a gente perca com convicção, que não deixamos de fazer pelo fracasso, nós deixamos de fazer porque nos sentimos responsabilizados por alguém que Deus colocou na nossa vida, e portanto a gente vai edificar aquela vida, a gente vai ajudar. Barnabé pode não ter chegado lá, mas ele preparou o menino para que o menino chegasse lá. Lá na frente nós encontramos Paulo, o apóstolo, correndo, fazendo a obra. E aí eu quero dizer para você, eu não acho que Paulo estava errado em dizer: não é tempo e eu não quero. Eu não acho que ele estava errado, e eu não estava lá na hora para saber como foi a forma que ele falou, porque cada um tem um chamado e um lugar específico. Imagina você na sua empresa, uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, mas ela tem um coração muito bom e ela quer lidar lá. Você vai colocar no caixa? Não vai rolar na administração. Imagina uma pessoa que vai trabalhar na sua casa, e aí, não, deixa que eu cuide dos seus filhos, mas ela tem problema sério, porque ela é descontrolada, grita com as crianças. Você vai colocar lá? Pode ser que ela tenha até o chamado para aquilo, mas a gente quer esperar o momento da maturidade. Então não acho que Paulo estava errado, porque ele cumpriu o projeto de Deus, ele estava fazendo o que tinha de fazer. Mas o que eu acho importante é, num dado momento, aquilo que Paulo disse não está pronto, alguém disse: eu acredito no chamado dele, eu acredito no que ele carrega, e eu vou preparar ele, porque ele nasceu para estar com Paulo, e em algum momento ele vai ajudar Paulo, e ele vai expandir junto com Paulo. Foi preparado. Lá na frente, 2 Timóteo 4:11, coloque aí. Paulo agora no finalzinho da sua vida, já tinha sido gasto no evangelho, trabalhado muito, sido preso, condenado até, e agora estava ali encarcerado dentro de uma casa. E aí ele escreve dizendo o seguinte, aqui ele está escrevendo a Filemon. Primeiro ele dá uma ênfase dizendo: olha, dizendo para Filemon, o João Marcos tem sido um cooperador comigo. Então veja, de alguma maneira João Marcos já estava envolvido nas obras. Mas nesse texto específico nós vemos Paulo escrevendo para Timóteo, sua última carta aqui, meus irmãos, antes de morrer. Ele diz: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. É lindo você ver que a obra do evangelho tira você de um lugar de desonra, tira você de um lugar de vergonha, tira você de um lugar de imaturidade. E aqueles que um dia apontaram dizendo: não está pronto, ainda não serve, não vai dar certo, eu não acredito, lá na frente, por causa de toda a obra, por causa de todo o trabalho, por causa de todo o compromisso e posicionamento, o cara que havia dito: eu não quero você, agora diz assim: manda chamar João Marcos, porque ele vai ser muito útil em meu ministério. Os ajustes fazem parte, os ajustes precisam acontecer. Nós precisamos tanto de Paulo para abrir caminho, porque se Paulo tivesse ficado e não tivesse ido, a igreja não tinha avançado como avançou. Então Paulo precisava ter feito o que tinha que fazer, mas nós precisávamos também de homens como Barnabé, que se levantou para dizer: eu vou ajudar, eu quero servir. Deixa eu fazer uma breve aplicação para você.
As nossas micro-igrejas, eu costumo dizer, a nossa igreja como um todo. Vou colocar assim. Eu tenho orado, e cada vez mais que eu tenho orado e ouvido de Deus, mesmo diante de todos os desafios, de todas as dificuldades, nós somos uma igreja de desenvolver pessoas. O desenvolvimento é como um pai faz com um filho. Não existe desenvolvimento dando cargo de liderança. Não se coloca alguém que não está ainda no tempo num cargo de liderança. E se a pessoa precisa de um cargo de liderança para então dizer eu estou apta, ela não está apta. Porque estar apto significa passar por um processo de servir e deixar Deus legitimar o quanto você se envolve, o quanto você serve e o quanto esse processo trabalha no seu caráter. A igreja não é um parque de diversões. A igreja também não é um berçário para a gente criar bebês. A igreja é uma incubadora de destinos, incubadora de grandes sonhos, incubadoras de chamados. As pessoas podem chegar aqui quebradas, as pessoas podem chegar aqui raquíticas, malnutridas, mas a igreja precisa ser o lugar onde elas são desenvolvidas. E como que as pessoas são desenvolvidas? Encontrando um lugar onde elas podem assumir uma responsabilidade e elas darem conta daquela responsabilidade. Hoje nós não precisamos de meninos para cuidar de meninos. Nós precisamos de homens maduros, de figuras paternas, que vão ajudar os mais novos. Quem são os mais novos dentro da sua microigreja, dentro da comunidade bíblica Logos, que você pode dizer, eu quero ser Barnabé na sua vida? Pensa num outro detalhe, a gente acabou de ler Efésios 4, 11 e 12, onde a palavra diz que os ministérios existem para desenvolver a igreja. Eu não tenho como sentar com cada um de vocês, e o desenvolvimento não é quantas vezes a gente senta junto. O desenvolvimento é quando você assume uma parte de responsabilidade, e eu vou te orientando, e você vai construindo. A equipe ministerial ajuda a desenvolver você. Nós ajudamos você a se tornar um ministro melhor, um cristão melhor, um marido melhor, um profissional melhor. Mas não é baseado em quantas vezes a gente senta junto. Sentar junto é importante, mas eu preciso assumir a responsabilidade. Se você sentar comigo 20 vezes e você continuar com os mesmos problemas, significa que você não se abriu para ser ajustado. E nós precisamos de homens e mulheres maduros, que vão assumir o papel de cuidar dos mais novos na fé. Homens maduros cuidam no próprio testemunho, homens maduros cuidam na sua vida de fé, homens maduros cuidam no seu devocional, na sua vida de fervor, na sua vida de chamado, de corresponder com o chamado. Para quê? Para poder ensinar os mais novos. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Sim, nós somos uma igreja de desenvolvimento, e nós não somos uma igreja berçário. As pessoas precisam vir aqui e encontrar homens e mulheres maduros, que continuam dizendo sim a Jesus, que continuam sendo fiéis a Jesus, que continuam se posicionando, e essas pessoas já estão aqui. E sabe quando você vai estar lá na frente, no seu chamado, fluindo no que Deus tem? Quando você for fiel no lugar em que você está hoje. Não espere passar 3 anos para você dizer, opa rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. A hora é agora. Nós precisamos de Paulos, mas nós precisamos também de Barnabés, e nós precisamos dos próximos João Marcos, que serão preparados para uma grande obra que Deus está preparando lá na frente. E quem sabe você seja um apóstolo Paulo aqui hoje, quem sabe você seja um Barnabé, ou quem sabe você seja um João Marco. Não importa quem você seja, entre no seu momento, na sua estação, e deixe Deus fazer o que Ele tem que fazer com você. Diga assim: Espírito Santo, eu preciso de Ti, e eu quero que o Senhor faça isso comigo. Posso ouvir um amém? E também eu digo para você que de repente está aqui hoje,
e que ainda não teve uma experiência com Jesus profunda, e você está dizendo: eu não aguento mais, está batendo a minha cabeça na parede, não aguento mais que tudo esteja dando errado, eu quero que alguma coisa mude na minha vida. E às vezes você até gosta de Jesus, às vezes você até segue. A minha pergunta é: você está seguindo de longe ou você se comprometeu com Ele? Porque quando você se compromete com Ele, a mão dEle vem sobre você, e Ele assume você, Ele abençoa você. Quem sabe você está cansado de ser um homem gritador, uma mulher gritadora, alguém que não consegue ter um equilíbrio emocional. Eu não sei onde você está, eu só posso dizer para você o seguinte: tudo que nós estamos falando aqui é porque Deus tem um projeto e um plano na sua vida. Por isso eu quero orar por você hoje, e eu queria que todo mundo baixasse a cabeça agora e repetisse essa oração comigo. Alguns talvez façam essa oração pela primeira vez na sua vida. Diga assim: querido Deus, eu reconheço que necessito de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Reconheço também que sou um pecador, e só através do Teu perdão eu posso ser perdoado e posso ser salvo. Por isso eu confesso o meu pecado diante de Ti, dizendo: perdoa-me, pois eu sou um pecador. Eu abro meu coração e peço: entra na minha vida, muda a minha história. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, e eu creio em meu coração que um dia eu estarei com Deus na eternidade, por causa do sacrifício da cruz do Calvário. Por isso, me recebe como filho, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. João Marcos precisou fazer uma decisão por Jesus. Você também precisa. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, você nunca orou essa oração, você nunca pediu Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, mas hoje você fez. E se você fez, eu quero que você levante sua mão onde você estiver. Fala assim: eu fiz pela primeira vez, e é isso mesmo que eu queria dizer. Eu quero que Jesus venha no meu coração. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. A vida de vocês, Deus te abençoe. A vida de vocês é muito preciosa. Pastor Silas, cadê você? Separa, levanta a mão de novo, separa uns para poder conversar com eles. O pastor Silas vai ter um minutinho com vocês, e a gente quer explicar o que significa isso, porque vocês são pessoas amadas por Deus. Deus tem um projeto na vida de vocês, e nós como igreja nos alegramos que vocês estejam aqui. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus está muito contente nos céus hoje. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar todos a ficarem de pé nesse momento, e a sair hoje de manhã com uma reflexão na sua mente. Estou seguindo a Jesus de longe ou estou seguindo de perto? Há parafusos que precisam ser ajustados em algumas áreas da minha vida. E a terceira pergunta: estou disposto a ser desenvolvido para que Deus faça a obra dele em mim? Escute, tem um chamado dentro de você, e nós queremos abençoar e dizer: a nossa igreja está aberta para isso. Nós não somos perfeitos, tem um monte de lacunas que a gente precisa organizar. Estamos organizando, mas podemos dizer para você: temos um coração não para tirar nada de você, mas para acrescentar em você. Nós entendemos que o nosso chamado é preparar você como um cristão habilitado. Por isso, coloque a sua mão na posição de receber, e eu quero abençoar você e convidar você para as nossas programações da semana.
participe, seja abençoado. Que a graça de Deus Pai esteja sobre a sua vida. Que haja um renovar de Deus sobre você e sobre a sua família. Que a sua saúde seja revigorada em nome de Jesus. Nenhum ataque viral ou bacteriano, nenhum ataque infernal sobre a sua saúde, células cancerígenas morram em nome de Jesus. Qualquer nível de doença autoimune, nós repreendemos em nome de Jesus, desde o seu cérebro até a ponta dos seus pés, neurônios, moléculas e células, nós abençoamos. O Senhor está aqui, e por isso pedimos: Senhor, toca e faz com que essa semente prospere no coração de cada um. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Vai com Deus, tchau, tchau, tchau.